Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do leite e trazendo detalhes de como ficou esse mercado no mês de março. E quem vai trazer essas informações para a gente é o Rafael Ribeiro de Lima, zootecnista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Rafael. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem. Rafael, então, pelas informações preliminares, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar, de fato, a nossa entrevista aqui, a gente tem um terceiro mês consecutivo de queda nos preços pagos ao produtor, é isso? Isso, exatamente, né? O terceiro mês de queda, ou seja, os preços caindo desde o início do ano, no pagamento realizado agora em março, que remunera o leite entregue em fevereiro, a queda foi de 1,3%, e nesse primeiro trimestre a gente tem aí, considerando a média nacional dos 18 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, um recuo médio de 5%, né? E a depender da praça, a gente tem quedas aí de 3,5% até 8,5% no preço do leite pago ao produtor, agora nesses primeiros 3 meses de 2021. E, Rafael, quanto que ficou a média, né, do valor do litro de leite nessa média ponderada que vocês fazem entre 18 estados brasileiros? O preço médio ficou R$ 1,86, sem considerar o frete, né? E apesar dessa queda que eu comentei nos primeiros meses do ano, a gente tem aí o leite ao produtor, considerando essa média, 33,8% acima do registrado no pagamento de março do ano passado. Então, apesar das quedas aí, a gente tem um patamar mais alto de preço, né? Mas os custos de produção também, depois você pode conversar um pouquinho sobre os custos, subiram numa proporção ainda maior do que foi essa valorização no preço do leite pago ao produtor. E, Rafael, por que a gente tem essa diferença, né, esse espaço tão grande de mais de 30% entre o preço de março do ano passado e de março desse ano? O que proporcionou essa diferença? Na realidade, a gente viu uma forte valorização no segundo semestre de 2020, né? Já a partir de junho, julho, com a produção em baixa e o consumo interno retomando o pagamento do auxílio emergencial na segunda metade do ano passado, né? Então, o começo do ano, primeiro trimestre, ainda um cenário de pandemia, de incerteza, o mercado do leite sentindo bastante, principalmente o escoamento de queijo, né? Então, essa diferença vem principalmente depois que o mercado deu aquela forte reagida nos preços a partir do segundo semestre de 2020. E a gente tem essa queda, né, no preço pago ao produtor, Rafael, nesse começo de ano, mas a gente já está começando a entrar nesse período de entre-safra. Como que está a captação de leite, como que foi agora em março? Isso, a captação ela vem diminuindo aí no Brasil Central, no Centro-Sul, desde o começo do ano, desde janeiro. O volume médio, considerando o índice Brasil, a média nacional, caiu 8,9% a captação em fevereiro, né? E em março, último mês agora, a queda foi de 2,4% na captação, considerando a média nacional, né? Então, apesar da produção em queda, e uma queda bastante forte no fevereiro, né? Foi o mês de pagamento referente agora ao pagamento de março, né, a entrega da produção, a gente tem aí a questão do consumo, da demanda interna, patinando nessa dificuldade aí, a gente tem visto de maneira geral no escoamento aqui no país como principal fator de queda no preço do leite pago ao produtor. E essa questão da demanda, a gente tem algum horizonte de melhora agora para o mês de abril? Que a gente sabe que esse período de entre-safra, né, que está começando, vai ganhar um pouco mais de força, né, com essa estação mais seca, a captação vai diminuir. E como que deve ficar a demanda, já que a gente sabe que esse que é o fator que pesou agora em março e que deve continuar pesando agora em abril? Isso, do lado da captação, agora abril, maio, a gente tem aí a questão do menor volume de chuvas, a luminosidade também diminuindo, né? Temperaturas médias caindo, então isso tudo impacta a pastagem e a tendência de que no Brasil Central, região Sudeste, Centro-Sul, a produção siga em queda, né? Agora, do lado da demanda, os fatores aí que a gente acredita que pode dar uma impulsionada nesse escoamento seria a virada do mês, né? Então o início de mês é sempre um fator positivo em termos de consumo no mercado interno, mas a questão do auxílio emergencial, ainda que atendendo menos pessoas, num montante menor, ficam sempre as expectativas positivas com relação à melhoria no escoamento, não só de leite, derivados, mas também no mercado de carnes aí, em função da queda na renda da população, desemprego, né? Então o auxílio ele vai ser fundamental também para essa retomada, para essa evolução, para essa firmeza dos preços do leite produtor, considerando também o cenário de queda na produção. Então, a gente pode ter aí uma perda de força, né, nesse viés baixista que a gente viu nos últimos meses?
Isso, a gente faz uma pesquisa com os laticínios todo mês, né, perguntando também as expectativas, e o pagamento a ser realizado agora em abril, que remunera a produção entregue em março, a gente tem 46% dos laticínios falando em manutenção no preço do leite produtor. Então, o viés de baixa perdendo força e com espaço até para altas agora no pagamento de abril, a depender da demanda, né? Então, se não tiver uma melhoria do lado do consumo aqui no mercado interno, existe espaço os preços do leite produtor já subirem agora no próximo pagamento, com a produção caindo com mais força nessas praças, nessas bacias que eu falei, né? E, Rafael, voltando um pouquinho, né, a gente falou sobre a queda no preço pago ao produtor pelo terceiro mês consecutivo, né, o pagamento desse mês de março referente ao leite captado em fevereiro de 1,3%. Como que ficaram os custos de produção? A gente vê para a produção de outras proteínas animais que os custos vêm acelerando e como que está esse cenário para o mercado do leite? Bom, desde 2020 a gente tem aí os principais alimentos concentrados pesando mais no bolso do pecuarista, né? Então milho, farelo de soja, farelo de algodão, polpa cítrica, DDG, todos esses produtos tiveram um incremento bastante forte no preço, né? Segundo o nosso índice de custo de produção da pecuária leiteira, em março os custos subiram 4,7% em relação a fevereiro desse ano, né? E aí eu destacaria o milho, que os preços subiram agora no mês que encerrou, os fertilizantes também tiveram fortes altas nas cotações, os combustíveis também com peso maior agora dos custos em março, né? Então isso tudo fez o custo subir por mais um mês. Na realidade, desde o início do ano a gente tem os custos em alta, né? Então com o preço do leite ao produtor caindo nesse primeiro trimestre, com os custos mês a mês subindo, a gente tem uma redução no estreitamento da margem da atividade, né? E na comparação com o mesmo período do ano passado, a gente tem os custos subindo quase 40%, né? Então, lá no início da nossa conversa, eu falei que o preço do leite produtor estava no patamar acima de 30% esse ano em relação ao passado, mas os custos também, em muitos casos, subiram numa proporção ainda maior, prejudicando essa margem. E aí, a depender dos áreas, bonificações, do seu sistema de produção também, a gente tem aí uma situação mais apertada em termos de margem da atividade leiteira desde o início do ano. E, Rafael, a gente falou agora para o mês de abril, né, de um possível viés de estabilidade ou possivelmente uma certa reação a depender da demanda. E para os custos de produção, a gente tem algum horizonte de que algum componente, né, que está pesando mais nessa cesta de custos de produção deva ceder um pouquinho para a gente prospectar uma margem melhor para o produtor? Olha, considerando o câmbio, né, o dólar nos patamares que a gente viu no finalzinho de março, nos primeiros dias de abril, e a demanda também aqui interna para a exportação dos principais grãos, commodities, farelo de maneira geral, a expectativa é de que os custos se mantenham em alta, né? No caso do farelo de soja, a gente ainda tem uma situação de um pouco mais de oferta do produto agora, com o aumento dos pagamentos. A gente viu em março o preço mais frouxo, né? Mas sem espaço para fortes quedas nos preços dos grãos, do farelo agora no curto prazo. Fertilizante também deve seguir uma cotação mais firme no mercado internacional e aqui no mercado brasileiro. Então, do lado dos custos de produção, a expectativa é de manutenção dos patamares elevados aí dos principais insumos para a pecuária leiteira, né? E lembrando, nós estamos agora em abril, já caminhando para maio, no início aí do período seco do ano, né? Então, a questão do capim perdendo qualidade, vigor, capacidade de suporte, isso tende também a aumentar a necessidade de suplementação dos animais, né? Então, o custo maior agora em função do período seco também pesando, e é um ponto, sim, de atenção e cautela para o produtor de leite diante desse cenário incerto, principalmente com relação à demanda no mercado interno, né? E no caso do leite, Letícia, a gente não tem a exportação, mas o volume exportado pelo Brasil é bastante pequeno em relação ao total produzido. Então, o mercado interno ele é bastante importante nesse sentido, pensando do lado da demanda, quando a gente pensa em mercado de leite e derivados. E, Rafael, a gente tem algum impacto de importação de leite em pó que possa aí pesar nesses preços do leite aqui no mercado nacional? Bom, o segundo semestre do ano passado a gente viu esse cenário, né, quando faltou produto aqui, quando a oferta, a disponibilidade interna estava menor, mesmo com o câmbio em alta, houve uma procura maior pelo leite em pó importado. Desde janeiro a gente vê aí volumes menores, né, comparativamente com
no segundo semestre do ano passado, em função dessa demanda mais fraca aqui no mercado interno, e apesar da queda na produção, dezembro foi o pico, né? Então, janeiro ainda os volumes mais altos, apesar de estar em queda, né? Então, esse ano agora, nos primeiros meses, a gente já viu um volume menor de importação, mas é sempre um ponto de atenção, né? Principalmente nos cenários aí de choque de oferta, quando a gente tem aí uma menor disponibilidade interna, num cenário de reação, né? Então, essa questão da demanda agora para ser observada nos próximos meses vai ser bastante importante também, assim como a evolução da captação dos volumes produzidos aqui no mercado interno, né? Certo, Rafael. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Um bom dia para você, uma boa semana aí. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, trazendo detalhes de como ficou o mercado do leite no mês de março desse ano, como ficaram os pagamentos referentes ao leite, portanto, captado no mês de fevereiro. A gente teve um terceiro mês consecutivo de queda nos preços pagos ao produtor. Neste mês de março, uma redução de 1,3% no preço pago, portanto, chegando aí a uma média, né, que a Scott faz entre 18 estados brasileiros. O preço ficou em R$ 1,86 por litro, né? Então, isso pode variar de acordo com a bacia leiteira, né? Então, a gente tem aí essa média ponderada, mas ainda assim uma redução nos preços de leite, mesmo com a captação diminuindo. A gente teve uma captação menor nesse mês de março de 2,4%, fevereiro uma queda de 8,9% na captação. Então, esse cenário de menor oferta, mas ainda assim o preço caindo, significa que a demanda está muito enfraquecida e é isso que anda pesando muito no mercado do leite. O Rafael atribui isso a essa questão da falta do auxílio emergencial. A gente teve um pico de consumo no segundo semestre do ano passado, justamente por esse pagamento do auxílio emergencial, que colocou as famílias aí numa posição mais confortável para comprar esses alimentos mais básicos, como é o leite, né, o caso do leite. E aí agora, nesse começo do ano, como a gente tem essa ausência, né, desse recurso, desse amparo social, então o consumo caiu e foi essa falta de demanda que pesou, portanto, no caso, no pagamento ao produtor. Segundo o Rafael, para esse mês de abril, a gente tem, né, uma perspectiva de retomada no pagamento desse auxílio emergencial, ainda que em parcelas com valor menor e abrangendo menor parte da população, mas ainda assim a gente vai ter, né, essa retomada. Então, pode ser que isso melhore um pouco a demanda, que vai continuar sendo o ponto de apoio, né, o ponto de suporte para os preços neste mês de abril. A gente já vê a captação, né, já tem um horizonte de menor captação de leite nesse mês de abril. A gente está começando o período de entre-safra, né, então as pastagens menos abundantes, com menor vigor, então também uma necessidade maior de suplementação na alimentação dos animais. Então essa oferta deve ser menor e tudo se apoia na demanda. A gente tem também o cenário dos custos de produção pressionando bastante as margens para o produtor. Se a gente teve aí em março, né, o pagamento de março, uma queda de 1,3% no preço pago ao produtor, os custos de produção a gente teve um aumento de 4,7%, ou seja, uma pressão muito forte na margem de lucro dos produtores. E o que está pesando mais nesse caso é o preço do milho, que subiu bastante no começo desse ano, os fertilizantes para pastagem e também os combustíveis, né, colocando toda a cesta aí de custos de produção. Segundo o Rafael, agora para o mês de abril, apesar da gente ter esse viés de um pouco mais de estabilidade dos preços ou até uma possível reação no preço pago ao produtor se a demanda melhorar, pelo lado dos custos de produção, a gente não deve ver esses custos cedendo muito. Então, ponto de atenção para os custos de produção. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.